Vamos falar hoje sobre a indutância, ou melhor, aplicações da indução eletromagnética. A primeira aplicação, a mais óbvia e a mais legal da gente olhar, é geradores de energia elétrica. Geradores usam essa indução eletromagnética para transformar outras formas de energia em energia elétrica, né? Então, basicamente, de forma mais fundamental, o que a gente tem é uma espira condutora que é livre para girar numa região de campo magnético, tá? E aí esse giro ele vai ser feito pela força dos ventos, ou fluxo de água, ou enfim, você usa aquecimento da água para fazer o vapor subir e girar, enfim, tem várias formas, tem vários tipos de usina elétrica, tá? Para gerar energia. Mas enfim, você pega alguma outra forma de energia para fazer essa bobina girar na presença desse campo magnético. Essa variação do fluxo vai gerar uma corrente na sua bobina, vai gerar energia elétrica. Como é que esse fluxo varia? Bom, o campo a gente vai considerar constante e a área da espira também é constante. Então o que vai mudar é o produto escalar entre eles, né? Quando eu fizer B escalar A. Horas a bobina está paralela ao campo, ou seja, o fluxo é zero, e hora ela está perpendicular ao campo, o fluxo vai ser máximo, né? Então eu tenho um cosseno de θ, só que esse ângulo θ varia no tempo, né? De acordo com essa velocidade angular de rotação da espira, né? θ igual a ômega-t. Então eu tenho um fluxo que varia no tempo e eu consigo, né, calcular a força eletromotriz induzida calculando a derivada desse fluxo, e eu consigo calcular a corrente também, falando simplesmente que isso aqui é igual a I vezes a resistência do circuito. Então, quando eu derivo isso daí, eu tenho a força eletromotriz dada por essa expressão, e a corrente elétrica é só dividir isso daí por R, a resistência do circuito. Então, dessa forma aqui, usando esse tipo de gerador, a gente já sai com uma corrente alternada. A outra aplicação são transformadores de tensão. Por que eu tenho que usar transformadores de tensão? A energia que sai das geradoras, elas têm que vir até a nossa casa, e geralmente elas vêm, né, naquelas linhas de transmissão de alta tensão. Por que se usa alta tensão? Porque isso desperdiça menos energia. Você dissipa menos energia na resistência dos fios, dos quilômetros e mais quilômetros de fio que saem lá da geradora até as cidades, tá? Então, a potência transmitida é tensão vezes a corrente. Então, se eu diminuir a corrente e aumentar a tensão, eu estou transportando a mesma potência, tá? E aí, diminuindo a corrente, se a resistência do sistema é constante, se a corrente que eu estou usando para transmitir energia é menor, eu vou ter menos perda de energia por efeito Joule nesses fios. Então, eu coloco a tensão lá em cima e a corrente lá embaixo. Mas essas tensões muito altas, elas não são seguras para usar em casa, né? Eu não vou usar, né, 200 mil volts na minha casa, é meio complicado isso daí. Então, o que a gente usa são transformadores, né? E transformadores nada mais são do que uma associação de indutores, né? O indutor a gente tem aqui, né, só para relembrar, figurinha básica, né? É uma bobina com várias voltas aí. E aí o sistema de transformador eu tenho o meu circuito primário aqui, com uma bobina com N voltas, a corrente alternada vai gerar um campo magnético que oscila no tempo, que varia no tempo. Essa variação de campo magnético vai gerar uma variação de fluxo magnético através da bobina secundária, e aí essa variação de fluxo através da bobina secundária vai gerar uma corrente, uma força eletromotriz aqui no meu circuito secundário, né? Então eu gero uma força eletromotriz no outro circuito. Como que a gente calcula isso daí? Bom, o fluxo através da bobina 2 vai ser dado pelo campo 1, e aí a área total, ou seja, N vezes o número de voltas, né, que eu tenho aqui, N é o número de voltas vezes a área de cada volta. Estou considerando todas as voltas são iguais, então vai ficar N2 vezes A. O campo gerado pela bobina 1 é μ0 N1 sobre L vezes a corrente em 1. E aí eu tenho, então, a força eletromotriz gerada na bobina 2. Vai ter uma tensão diferente no circuito 1 e a gente pode controlar essa mudança de tensão, essa transformação de tensão, ajustando os parâmetros do indutor e da geometria do sistema. Tá? Quem já pegou um transformador
na mão, sabe que ele é muito pesado, e ele é pesado porque a gente usa um núcleo de ferro, enrola as bobinas em torno de um núcleo de ferro para melhor aproveitar o fluxo magnético. Tá? Então você tem uma amplificação do campo magnético aqui, então você aproveita melhor esse fluxo para transportar de uma bobina para outra. E como é que a gente faz essa transformação de tensão, essa redução de tensão? Essa figura aqui já dá uma dica. Né? Então, se eu pego um número de voltas muito maior aqui e um número de voltas muito menor aqui, a gente vai ter uma variação na tensão. Mais para frente a gente vai falar, daqui a pouco já, da configuração mais comumente usada, porque é mais simples de fazer a conta. Tá? Então, trabalhando a relação entre fluxo magnético e corrente, a gente tem o seguinte, né? O fluxo através da bobina 2, né? Eu coloquei N2 vezes Φ2, que eu peguei esse fluxo através de uma única espira. Tá? Isso vai ser uma constante vezes a corrente que passa no circuito primário, a corrente I1. Tá? Esse M2 é chamado de indutância mútua entre as correntes, tem unidade de Henry, né? A gente já vai falar o que é esse Henry. Então, se a corrente varia no circuito 1, eu tenho uma fé induzida no circuito 2, tá? O ε2 vai ser essa constante vezes DI dt, DI1 dt. Ou o contrário, né? Se eu tenho uma corrente aqui na bobina 2, isso vai gerar uma fé na bobina 1 também, tá? E aí, o que a gente tem é que essa constante, M12 e M21, elas são iguais sempre, porque ela depende da geometria não de uma bobina ou de outra, mas ela depende da geometria do sistema combinado. Então, não tem variação, é sempre a mesma coisa, então a gente chama simplesmente de M. E aí, se eu isolar o M nessa expressão aqui, a gente tem uma igualdade entre as duas aqui. N1 φ1 sobre I2 é igual a N2 φ2 sobre I1. Tá? A gente tem uma relação entre isso. Se eu considerar um único circuito, tá? Com um único indutor, eu tenho uma coisa chamada autoindutância, tá bom? Se a corrente variar através do indutor, ele vai tentar impedir essa variação de fluxo magnético que ele está criando. O campo que ele gera vai gerar uma variação de fluxo magnético através do próprio indutor, e isso gera uma força eletromotriz contrária. Tá? A indutância, então, eu vou definir simplesmente como N, o número de voltas do indutor, vezes o fluxo magnético, dividido pela corrente que passa nele. Então, se a corrente variar no tempo, isso gera uma tensão, né, que vai ser N vezes a variação do fluxo sobre uma volta, ou vai ser menos a taxa de variação do fluxo total. E aí, se eu isolar o fluxo aqui em cima, né, como L vezes I sobre N, eu consigo escrever, né, a força eletromotriz no indutor como menos L, é uma característica do indutor, vezes a taxa de variação da corrente. Então, o indutor impõe uma inércia, a variação de corrente, e essa inércia é tão maior quanto maior for esse DI dt. Quanto mais rápido eu tentar fazer a corrente variar, maior vai ser a intensidade da reação do indutor, maior vai ser a tensão induzida nesse componente, tá bom? Essa grandeza indutância, assim como é a capacitância, é uma quantidade positiva sempre, tá bom? E ela vai ter, né, unidade de fluxo magnético dividido por corrente, né, volt por segundo por ampere, que é a tal da unidade Henry que a gente falou agora há pouco. Então, assim como o capacitor armazena energia no campo elétrico criado, o indutor também vai armazenar energia no campo magnético que foi criado nele, né, num circuito de corrente alternada. A gente vai falar nisso nas próximas aulas. Então, só para finalizar, vamos falar da tal da bobina de Tesla, que é o seguinte: eu vou colocar duas bobinas concêntricas, tá, de raios ligeiramente um maior que o outro, tá? Então, considere esse fio encapado também, elas estão isoladas uma da outra, então, como se estivessem encostadas assim, duas bobinas. Então, a área onde eu vou ter fluxo magnético vai ser praticamente a mesma, tá? Então, ela vai ser só o número de voltas que é diferente. Então, a tensão da bobina 1 é N1 dφ dt, a tensão da bobina 2 é N2 dφ dt, tá? Então, se eu isolar o dφ dt aqui, que vai ser o mesmo, eu tenho uma relação direta entre as tensões na bobina 1 e na bobina 2. Isso me dá uma relação mais simples para eu fazer um componente que transforma a tensão. Então, o transformador basicamente é um núcleo de ferro com duas bobinas enroladas ao redor desse núcleo de ferro, tá? Uma com menos volta, outra com mais voltas, tá certo? Então, se a bobina 2 tem menos voltas, né, aquela secundária N2 sobre N1,
N2 é menor que N1, esse número vai ser menor que 1, então eu tenho um fator de redução da tensão do circuito 1. Então eu pego uma tensão alta no circuito 1 e reduzo ela para o meu circuito 2. Então basta eu botar um número de voltas bem alto, um N1 bem alto e um N2 um pouco mais baixo, eu consigo reduzir bem essa tensão, é assim que funcionam os transformadores de tensão. Então por hoje foi só, até a próxima aula. Tchau, tchau.